Tudo bem, pessoal? Iniciarei aqui um vídeo com vocês sobre espiritualidade, uma espécie de religião comparada, ou espiritualidade comparada, ou paradigmas transcendentes comparados. O nome, já de início, a gente não tem esse apego, por conta justamente de que existem vários nomes para um mesmo conceito, ou seja, vários significantes para o mesmo significado. E isso dentro dos paradigmas espiritualistas ou religiosos comparados gera muita confusão. Eu pretendo aqui modestamente esclarecer um pouco desta situação através do estudo dos sinônimos. Então vamos lá. Vamos lá. Tá? Então, primeiro aqui, o espírito que a gente percebe aqui, a composição trina, né? E vocês veem aí no slide. Eu vou explicar depois essa composição trina, né? O que quer dizer isso e por que existe essa situação. E temos alguns veículos de manifestação desse espírito, dessa consciência, desse self, desse ser essencial, alma, o eu real, o ser causal, o espírito, enfim, todos esses significantes, todas essas nomenclaturas, né, que podem ser interpretadas como sinônimos, ou seja, eles querem significar um mesmo conceito, uma mesma coisa. Então, tudo isso que eu falei é o quê? É a essência, tá? É a essência, que em geral é chamada de espírito. O catolicismo chamará de alma, né? A Igreja Católica. O racionalismo cristão, que eu gosto muito, chama de força, tá? O espiritismo de espírito, a conscienciologia de consciência. Tá? E algumas vertentes mais ligadas ao esoterismo, uma situação um pouco mais paralela, chamará isso de manas, buddhi ou atma. São três componentes de uma mesma coisa. Então, a tal da composição trina. E depois nós temos situações, veículos pelos quais essa consciência, esse espírito, essa alma, esse ser essencial, esse eu real, esse ente causal, ele se manifesta. Ele se manifesta aqui no nosso mundão. Essa é a teoria. Né? Estou expondo a teoria. Obviamente, se o cidadão for mais para o lado do ateísmo, não ateísmo nem tanto, mas eu diria para o lado do materialismo. Né? Se o cidadão for materialista, ele não estará em sintonia com isso. Né? Ele discordará disso, não tem problema nenhum em discordar. Tá? Ele fica só com o corpo físico aí no slide. Né? E do resto ele entende que não existe. Transcendendo um pouquinho esse corpo físico, teremos o corpo energético, muito estudado, né, por vários segmentos, vários povos. Né? Os tibetanos chamarão de corpo bardo, né, esse corpo energético. Corpo etérico, né, tem o hinduísmo chamará de corpo prânico, né, o rosacrucianismo chamará de corpo vital, tá? E o próprio espiritismo chamará de duplo etérico, o éter. Então, tem vários nomes para isso, onde atuará acupuntura, medicina tradicional chinesa, homeopatia, shiatsu, doin, digitopressura, uma série de situações, né, de instrumentos que atuarão no corpo energético. O corpo físico é a boa e velha medicina ocidental, né, cirurgias, farmacologia toda, essa situação. Tá? O corpo emocional, a gente terá então uma atuação da psicologia, né, a gente pega aí as 4 forças conhecidas, né, hoje em dia podemos falar em 5 forças da psicologia, né, que a gente vai começar lá pelo behavior, né, que a expressão é comportamento, então ficou behaviorism, aportuguesando tudo, behaviorismo, ou
a psicologia que estuda o comportamento, ou seja, o fora, o que está fora da pessoa, a manifestação da pessoa. Depois Freud veio já com a segunda força da psicologia, que é a psicanálise propriamente dita, conceitos muito importantes do inconsciente e tal. Depois Jung evoluiu um pouquinho, né, inconsciente coletivo, já partiu um pouco mais para a psicologia humanista, e depois os grandes da psicologia transpessoal, e até um brasileiro, né, Dr. Alírio Cerqueira, ele é um grande estudioso, tem muita coisa boa, né, nessa situação toda. E aí vai estudar o quê? As emoções. Né? E depois, na quarta força, psicologia transpessoal, e recentemente a quinta força, que é a psicologia integral, estudada pelo filósofo estadunidense Ken Wilber, que eu também gosto muito, tenho um livro a esse respeito e tal e coisa. Tá? Alguém quiser o livro, eu disponibilizo tudo em PDF, gratuito, está lá no meu site, tommartins.com.br. Tá? Tom com M. Tá? Nesse caso, até meu número é engraçado, porque eu sempre grafei com N de navio, mas daí, na tradução do meu livro para o inglês, a tradutora achou melhor grafar com M de Maria. Mas, enfim, um detalhe à parte aí. Mas, enfim, temos o corpo emocional, também vários sinônimos, né, para esse corpo. Alguns entendem que esse corpo seja o próprio espírito, né, eles dividem apenas em três partes, né, corpo físico, energético e espírito, né, ou seja, a força, né, a alma, o ser essencial. Outros já dividem em mais corpos, né, a conscienciologia admitirá o corpo mental também, né, além desse corpo emocional e o próprio espírito, e outras vertentes dividem até 7 corpos, inclusive. Tá? Mas ficando né, com a vertente mais clássica, assim, seria um corpo físico, etérico e o próprio espírito, né, a própria transcendência à matéria. Mas esse corpo aí, dentro da vertente, por exemplo, conscienciológica, ele é apenas mais um veículo de manifestação da consciência, que é o corpo emocional. Para a psicologia, chamará de segundo corpo, corpo das emoções, de corpo astral, né, interessantíssimo, seria até o próprio espírito. Os católicos chamarão de alma, né, essa situação aí, né, também tem nome de alma passional. Platão chamava de carro sutil da alma, interessante, né? Carro sutil da alma. Pitágoras, carne sutil da alma. Tem uma dúvida aí se o Kardec chamou de perispírito, né? Perispírito. Eu entendo que o perispírito talvez aí possa ser o veículo anterior a ele, né? Tem uma confusão aí. A própria conscienciologia também tem pontos aí duvidosos, na obra Projeciologia tem pontos que eu, inclusive, discordo lá, mas, enfim, né, fica aí para a reflexão de todos. O importante, tem até os índios Yanomamis, chamavam de corpo viajante, salvo engano, né, depois, se eu estiver equivocado, minha memória estiver me traindo, eu corrijo aqui na descrição para vocês, mas tem esse nome também, corpo viajante, né? Isso muito sugestivo, esse corpo, né? Por conta desse corpo ter aí o que se chama do fenômeno do desdobramento, né? Ou da projeção da consciência, né? Também, novamente, os sinônimos, né? Eu não, vamos dizer assim, não ligo muito para que termo ou que nome você esteja usando, mas sim para o conceito em si. Então tem tudo isso aí. Tá? Depois temos aí, dentro dessa nossa colocação inicial, o corpo mental, que é muito estudado e respeitado e tido como verdadeiro pelo estudo da consciência, a conscienciologia. Para a psicologia também, né, teria o terceiro elemento, corpo da sabedoria, também chamado de sétima consciência. Tem vários nomes aí. Tá? Então, no estudo da religião
comparada, ou como a Conscienciologia não se coloca como religião, o estudo de paradigmas transcendentes comparados, aí talvez o termo fique mais adequado, né? O estudo fique mais adequado, não religião comparada, mas paradigmas não materialistas, aí sim, comparados. Tá? Então aqui, dentro da Conscienciologia, o ser essencial, a alma, o espírito, o nome de preferência é a consciência, que se manifesta através de um mental soma, que é o corpo mental, um psicossoma, corpo emocional, energossoma, que inicialmente era chamado lá pela própria Conscienciologia de holochakra, e o soma, que é o corpo físico. Tá? Dentro do espiritismo, né, vertente fantástica, né, muito bonita a vertente. Então, o ser essencial, né, nossa essência é chamada de espírito, o corpo mental fica aí talvez incluído no próprio perispírito, né, tal qual o corpo emocional, né, existe ali algo que talvez eu necessite de mais estudo, eu interpretei como uma lacuna ali, precisando de estudo, né, meu pessoal, né, não coloco isso como nenhuma falha doutrinária de nada, não estou aqui para fazer críticas a essa ou aquela vertente, estou aqui para simplesmente compará-las. Depois, pessoalmente, tenho lá minhas predileções, mas eu, nesse vídeo aqui, pretendo apenas fazer uma comparação. O corpo energético, aí sim, a gente vai chamar de perispírito dentro da doutrina espírita, e o corpo material. Tá? Depois tem as vertentes esotéricas, aí que eu passo para vocês, são muito interessantes, né? O Atman, né? O Atman, tem até um livro do Ken Wilber, que é o Projeto Atman. Muito interessante. Eu gosto muito do Ken Wilber. Ele é um autor um filósofo que eu respeito bastante, uma cabeça assim, né? O Budi e o mental superior. Tá? Dentro do esoterismo é essa composição trina do espírito. Daí tem o mental inferior, que seria o corpo mental, ou no estudo da consciência, o mental soma, o corpo astral, o corpo vital, né? O corpo prânico também chamado, né? O prana, e depois o corpo denso. Tá? Depois temos também, dentro do catolicismo, é uma divisão dual, ele fatiou o bolo em dois, a alma e o corpo físico. Não é tão estudado assim os outros corpos, os outros veículos de manifestação da consciência. Dentro aqui do racionalismo cristão, que eu acho sensacional, a vertente bonita, linda, simples, uma vertente bem rica mesmo, assim, simples e profunda ao mesmo tempo. Essa vertente chamará de força e matéria, tá? E leva em conta também o corpo fluídico, tá? Que seria o corpo energético, aqui no nosso estudo comparativo. O corpo emocional, né, o psicossoma, o corpo também chamado de corpo astral, estaria incluído nessa força, né, nesse espírito, tem essa situação. E o corpo mental. Eu gosto muito dessa divisão, porque a gente pode associar, né, podemos associar a questão do eu ajo, né, com energia, então corpo físico e o corpo energético voltados a uma ação mais densa, uma ação mais, vamos dizer, visível, né, mais observável, analisável. Né? Essa ação a gente pode colocar é mais fácil de observá-la. Depois, o corpo emocional, nós usaremos a questão do eu sinto, né, o sentir. O mental, eu penso, né, toda a questão da força mental, a nossa locomotiva, né, do pensamento, né, que é uma verdadeira locomotiva aí, que vai influenciar, que influenciará, melhor dizendo, fortemente os sentimentos e influenciará depois
num outro patamar as nossas energias e depois, através de um estudo, né, que os indianos fazem muito bem, o estudo dos chakras, né, a Conscienciologia estuda também essa questão do chakra, a questão do Rosa Cruz também estuda, né, o próprio Espiritismo arranha esse estudo também de maneira muito interessante, e aí você interioriza e coloca essa questão para o corpo físico, né? A medicina psicossomática chama isso de somatização, processo de somatização, uma emoção, de alguma maneira, que a medicina psicossomática ainda não entendeu, mas eu acho que eles chegarão lá em breve. O corpo da pessoa, por anos, fica irritada, tem o processo da irritação. Aquilo somatiza e se transforma numa gastrite. Os médicos já admitem isso, mas não sabem, não entendem muito bem o processo, né? Pelo menos os médicos aí mais tradicionais. Também é muito interessante tudo isso. Deixa eu mudar aqui o meu local no slide para não atrapalhar em nada. E aqui, finalmente, vamos lá. A síntese, né? Então, a síntese, para quem deseja admitir para si todos esses veículos, essa coisa toda, é bem complexo, né? Mas assim, eu ousei fazer uma síntese, né? O corpo denso, né? Essa energia mais densa, o corpo físico, isso que a gente está vendo, que pega, toca, uma coisa mais perceptível. O corpo energético, né? Ou o corpo vital, né? Que é uma energia mais densa, porém, em relação ao corpo físico, pode-se dizer que ela seja mais sutil, né? Tudo é uma questão de se comparar. E depois o corpo emocional, que é mais sutil em relação à energia mais densa do corpo energético, mas, porém, mais sutil em relação ao corpo físico. Né? Podemos até lembrar aí os estados, né, líquido, gasoso, o sólido, né, da água, depois o líquido e o gasoso, enfim. Né, fazendo uma comparação assim meio esdrúxula, né, mas só para a gente entender. E depois, ainda mais sutil, o corpo mental. Curiosamente, existe um dito, a pronúncia não sei se estará correta, né? Mas algo parecido com pensar e não paga gabela, né? Pensar não paga imposto. Para a espiritualidade, paga imposto sim, né? O pensamento é importante, influencia, né? Tem consequências. Tá? Então o pensamento aqui está sobre a mesa, né? Está sobre a mesa para estudo. Tá? Ele é importante, ele é muito relevante, a questão do pensamento. E depois, essa questão bem polêmica aí da tripartição, né? A composição trina do espírito, da consciência, do self, do eu real, da alma, enfim, né? Que aí algumas vertentes dividirão aí em corpo átmico, o buddhi ou o corpo causal, né? Também chamado de manas ali, ou mental superior. Tá? E aí uma composição trina, você não descarta nenhum. Então lá, aí já transcende um pouco a minha capacidade aí de observação, né? Fica quase na mateologia, naqueles estudos que a gente não tem como provar aí o certo ou o errado, enfim. O que eu tenho dentro de mim como muito palpável é a transcendência ao materialismo. Tá? Esse é o ponto-chave aqui. Acho que de todo esse estudo comparado, a gente pode, com certeza, sintetizar na questão materialismo e não materialismo, ou seja, aquilo que já transcende a matéria. Então, existem os materialistas, então aquele mundão aqui, morreu, acabou, né? Essa situação do materialismo. Eu acho que isso, para o meu grau de compreensão, isso ficou para trás, né? Está equivocado. Né? Embora eu tenha muitos amigos materialistas, maior respeito, não tem problema nenhum, né? Nessa convivência com materialistas, ou convivência com pessoas, tenho vários amigos de todas essas vertentes aí que eu passei,
tenho amigos em todas elas e são meus amigos queridos, não tem problema nenhum com isso aí, não. Tá? Agora, tem tudo isso aí. Aí, meu caro, escolha a que quiser, né? Tem aí um leque de opções. Eu só não escolheria a opção materialista, que eu acho muito pobre, né? Muito pobre e assim, não dá. Para mim, assim, com tudo que eu já vi, já estudei e percebi da realidade, da observação do mundo que me circunda, e também vamos dizer, pelo raciocínio, pelo uso da lógica, da racionalidade, o materialismo já não me satisfaz. Então, eu hoje, se é para me colocar em alguma prateleira, né, que eu acho horrível essa questão aí dos rótulos e tal, mas eu me colocaria como um não materialista. Tá? Aí você pode chamar do que quiser, de um espiritualista, aí os nomes, né, tem muitos aí. Tá? Mas a prateleira, se for para colocar em alguma, seria um não materialista. Tá? Um transcendentalista, sei lá, para usar, porque as pessoas gostam do nome. Então é isso, pessoal. De minha parte, fico aí bem tranquilo com os nomes, coloco aí esse leque, essa gama, nessa paleta de nomes aí para vocês, toda a nomenclatura está aí. Procurei resumir aqui, sintetizar para vocês. Espero que tenha sido útil. Grande abraço aí, gente. Tudo de bom mesmo. E segue aí. Até a próxima. Valeu.